Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Audas, o De Dono para Dono, podcast onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super bacanas para dividir com a gente aqui, falar um pouquinho do lado A do empreendedorismo e também do lado B, né, que são as histórias que a gente lembra. A gente está hoje aqui com dois caras que são super bacanas, são super próximos a gente aqui, Ney Pereira, CEO da 3C Plus, e o Alan Armstrong, Chief Customer Officer da 3C Plus também. Pessoal, em primeiro lugar, obrigado aí por aceitar o nosso convite para vir aqui falar com a gente, dividir um pouco da história, né? O outro participante aqui do podcast hoje é o Bruno, que está ali na ponta, é outro sócio da Audas, é quem tem acompanhado aí muito da trajetória da gente com a 3C, né? Então, turma, obrigado em primeiro lugar pelo carinho aí por vir aqui no nosso podcast e já vou puxar o gancho para vocês falarem quem são e qual que é essa história aí de começar esse negócio chamado 3C Plus. Legal. Primeiro, eu acho que agradecer pelo convite e nem imaginava lá atrás, quando a gente começou esse relacionamento com vocês, que eram uns caras que a gente admirava, olhava pelo Instagram e ficava acompanhando tudo que vocês produzindo de conteúdo, principalmente o Julián. E saber que hoje em dia a gente tem uma história já de mais de anos trabalhando juntos, ter criado um plano juntos e tá aqui há poucos dias atrás a gente estava comemorando uma aquisição que a gente fez com vocês, então falar para vocês que eu não imaginava mesmo como empreendedor um dia estar aqui sentado com vocês conversando sobre isso. Boa. E ter passado por toda essa jornada juntos. Muito obrigado mesmo pelo convite. E segundo, o que é essa empresa chamada 3C Plus, o que a gente faz e o que a gente hoje está desenvolvendo no mercado? A nossa origem foi dentro de um call center de cobrança, então a gente começou trabalhando como atendente de cobrança. E nessa empresa, era uma empresa pequena, uma operação lá de 15 pessoas, a gente tinha uma grande necessidade, a gente fechou um contrato na época e a gente tinha uma grande rede de varejo para prestar serviço. E uma das demandas nesse contrato era que a gente precisava de uma solução chamada discador automático. E era uma solução que, para o nosso tamanho, era muito caro e complexo de você implantar. E aí, a melhor decisão naquele momento foi tentar fazer alguma gambiarra internamente para conseguir aprovar aquele contrato, prestar o serviço para essa rede. E foi isso que a gente fez. Então, o nosso sócio fundador na época, que era o Diogo, ele foi lá e falou, cara, eu consigo desenvolver esse negócio, não vai ficar uma solução que vai atender o que esses caras estão pedindo, mas minimamente na POC de conceito, para vocês conseguirem assinar esse contrato, eu consigo fazer, a gente ganha um tempo até contratar uma solução ou desenvolver alguma coisa para continuar com esse contrato de pé. E a gente fez isso, a gente basicamente conseguiu passar nessa prova de conceito. E esse foi o primeiro, eu diria que talvez o MVP do que ia se transformar depois a solução da 3C. E a gente viu ali, pela experiência que a gente tinha no call center, a gente desenvolveu uma solução que era muito boa para nós. A gente começou a crescer, a gente chegou a sair de 15 para 120 colaboradores, até chegar um momento que a gente percebeu que a gente tinha uma empresa mesmo nas mãos. Era uma solução que a gente já estava colocando em alguns clientes que eram amigos e parceiros, e a gente acabou ganhando mercado, e foi isso que aconteceu nos primeiros anos do 3C Plus, até a gente criar um CNPJ e falar, esse negócio de fato é uma empresa, a gente deveria colocar nossa energia em cima disso, e não mais no call center de cobrança que a gente tinha. E a gente acabou fazendo mais ou menos quando? 2014. 2014, quando vocês criaram o CNPJ. Isso. Quando o CNPJ foi aberto e foi a mercado. A gente começou a vender e a gente fez um barulho gigantesco no mercado, porque a gente foi a primeira solução em nuvem para call center que existia no mercado. Então, grandes operações de call center queriam testar, queriam identificar se essa solução realmente conseguia melhorar a performance e reduzir custo dessas operações. Call center, para quem não sabe, tem uma margem muito pequena e eles acabam gastando muito com soluções. As soluções são caras, então a gente conseguia e prometia ter uma redução de custo gigantesca para quem usasse uma solução em nuvem igual a do 3C. Só que a nossa primeira versão foi feita pelo Diogo, que era um cara da TI lá internamente, e não era um cara que tinha formação ou background para desenvolver uma solução robusta para atender uma operação de 2.000, 3.000 posições ou licenças lá de atendimento. Acabou que nos primeiros anos a gente descobriu que a gente tinha desenvolvido não era escalável. Toda operação grande que entrava para rodar no 3C acabava tendo problemas e acabava churnando depois. E a gente ficou nessa de enxugar gelo durante uns 4 anos. Foi só em 2017 para 2018 que a gente falou, cara, não dá para fazer mais isso. Essa solução ela não vai parar de pé. E a gente parou o ano inteiro 2018 e desenvolveu uma segunda versão do produto que a gente lançou em janeiro de 2019. Aí sim a gente resolveu todos os problemas de escala e a gente lançou também no mercado uma versão nova, com uma UX e design muito melhor do que era aquela que a gente tinha lá atrás. Porque a gente já tinha experiência de entender o que vendia, como implantar no cliente, e aí sim a gente revolucionou o mercado. Porque a solução 3C, a gente se espelhou não só nos concorrentes que a gente tinha, mas olhou muito para fora mesmo, para soluções que não tinham nada a ver com call center, e a gente entregou uma experiência muito melhor para o usuário, e aí a gente não parou mais de crescer. Todos os meses foram crescendo. Esse é um segmento, Ney e Alan, que muita gente não olha, né? Não gosta de olhar, porque, call center, cobrança e tal, são segmentos de serviços que, em geral, são vistos como serviços de baixo valor agregado, né? Muito turnover, receita baixa, tudo mais.
por que a aposta de vocês de prover tecnologia para esse segmento? Tem um pouco de contexto histórico de ter vindo do segmento, mas também, de certa forma, foi uma escolha. Por que a escolha de falar assim, não, a gente vai apostar nesse segmento, daqui dá para tirar dinheiro, apesar de ser um negócio que, eventualmente, como serviço, tenha lá os seus questionamentos. Por que esse setor? Legal. Vou ser 100% sincero aqui, para quem não nos conhece e for um pouquinho olhar nas redes sociais, vai ver que a gente é muito pragmático em contar realmente a verdade de tudo que acontece. E a verdade é que no começo, cara, tinha zero estudo, zero afinidade também com esse segmento, era porque o que a gente sabia fazer. Sabia fazer. Zero estratégia. Tipo, cara, a gente sabe fazer isso, então vamos tentar fazer bem isso aqui. Mas assim, a gente tentou ao longo do tempo, durante diversas vezes, sair desse segmento e ir para outras coisas. Tá. E graças a Deus a gente fracassou em todas as tentativas que a gente fez de desenvolver ou comprar soluções que não tinham nada a ver com o nosso mercado. Porque a gente conhecia muito bem esse mercado e a gente ter desenvolvido um produto para esse mercado que é exatamente isso que você falou. Fundos de investimento não olham tanto. Não tem nenhuma empresa tentando fazer uma consolidação nesse mercado e acaba que todo agora... mundo querendo transformar, sair Isso. desse negócio. Todo mundo falando que o negócio de call center vai sempre acabar. Se Tem você 20 anos que eu tô ouvindo que o negócio de call center vai acabar. Só Isso, vejo tá só ele ficar crescendo. maior, Cara, exato. Os caras são consumidores de tecnologia massivos e não desenvolvem tecnologia e não tem ninguém novo tentando entrar, disruptar esse mercado ou criar nada novo. Nós somos a única empresa, talvez, criando alguma coisa diferente nesse mercado e, por sorte, a gente permaneceu nele e hoje em dia eu vejo que foi a melhor decisão de todas, que não foi uma decisão tomada, foi uma decisão que foi empurrada mesmo pelas nossas escolhas e erros lá do passado, mas que permanecemos nesse mercado e eu vejo que hoje foi, de tudo que a gente fez, talvez a melhor coisa que a gente tenha feito é ficar no call center. Não, e hoje acho que tem uma... Assim, quando a gente fala com outras pessoas do segmento, do setor, tem uma identificação muito forte de vocês com esse segmento e com o segmento de cobrança, né, também. Como é que é isso? Como é que tem sido construir essa história dessa identificação, Alan? Porque nessa sei que aparece muito, né? Sei que é a carinha aí que aparece fazendo essa ponte com esse mercado. Como é que é essa construção dessa relação? A construção da marca, ela foi algo que, pra mim, aconteceu ao acaso. Eu fui colocado como uma peça porque já era um rosto conhecido no meio da cobrança, mas como a gente tem essa história do lado do usuário, de ter vivido dentro de uma operação call center, de entender quais são as dores desse público, para nós é muito fácil comunicar com ele. E a gente vem sempre trazendo soluções e tentando deixar a nossa plataforma cada vez mais otimizada para que atenda esse cara. Então a relação que a gente tem com o mercado de call center e com o mercado de cobrança, ela é muito tranquila. É muito suave, principalmente por ter essa bagagem, ter mesmo o background, ter o histórico de ter trabalhado na operação. Então a gente consegue se comunicar muito bem e consegue realmente tomar as dores e resolver as dores dentro da solução. Legal. E turma, quando a gente acho que começou, né? Acho que quando começou a relação com vocês, acho que muito foi reflexo de vocês terem crescido pra caramba, rápido, e começar a ver, putz, tenho aqui uma série de competências, e acho que é legal explorar, né, essas competências, mas preciso dar um próximo passo. Como é que surgiu essa necessidade de, assim, cara, eu preciso me organizar pra dar um próximo passo? Foi porque começou a dar pau mesmo, ou foi... De onde surgiu essa necessidade? Eu lembro quando a gente ficou bem latente, assim, que a gente deveria fazer alguma coisa, se estruturar para pensar em crescer ou vender a companhia, foi quando a gente procurou vocês ali por volta de 2021 para 2022. Que a gente estava, naquele momento, recebendo sondagens de alguns fundos de investimento. É verdade. Vocês estavam sendo provocados por fundos, né? Para fazer uma rodada de captação, ou a gente tinha também uma investida grande de uma empresa grande de fora, querendo comprar a nossa companhia, e a gente tinha zero noção, assim, se a gente deveria vender, qual era o valor da companhia naquele momento, e a gente procurou vocês para estruturar esse plano. E a gente estava, naquele momento, mais voltado para a ideia de, cara, talvez faça sentido vender essa companhia. A gente tem um negócio que está crescendo bem, mas a gente não tinha noção. E a gente pensava um pouco nessa questão do que você falou. Tipo, cara, ninguém olha muito para call center, então talvez faça sentido vender a empresa agora, buscar outra coisa em outra área, desenvolver outra empresa. Só que quando a gente começou a trabalhar e criar o nosso BP, ficou claro que a gente crescia muito, a gente tinha um mercado imenso, ninguém fazendo nada nesse mercado, e que a gente poderia jogar na outra ponta. E, cara, talvez nós somos o player para consolidar esse mercado, desenvolver solução e melhorar tudo que tem nesse mercado, ao invés da gente agora apostar e sair disso aqui e tentar fazer tudo de volta. Até porque a gente tinha, acho que o maior legado que a gente tem ali dentro, que é difícil de você repetir, é as pessoas que a gente conseguiu reunir, o time que a gente tem e a cultura que a gente tem hoje. Mais do que você ter recursos e dinheiro, você vender uma companhia, você tem que imaginar no dia 2 você tem que reconstruir tudo isso de volta. Então acho que a melhor decisão foi construir com vocês esse BP e ficar claro que não valia a pena vender a empresa e a gente jogar na outra ponta e continuar crescendo e comprar outras empresas. Esse é um aspecto que eu queria puxar, assim, né? A gente teve lá no escritório de vocês algumas vezes e, pô, é meio claro, assim, que o software de vocês é diferente, vocês, de fato, falam a linguagem do cliente de vocês,
Vocês têm um processo de implementação em onboarding que é totalmente fora dos padrões de tempo de implementação e esforço do lado do cliente, né? Mas o que me mais chama atenção na empresa de vocês é a cultura, né? O engajamento que o time tem, assim, é um negócio bizarro. Eu sempre fui um cara que eu não acreditei muito, que eu nunca acreditei muito nessa história de a cultura faz tanta diferença assim. E vocês foram os primeiros caras, assim, que eu vi de fato, né, que faz diferença. Como que vocês construíram isso? Como que é esse processo com vocês? Assim, é meio natural de vocês ou vocês têm, né, alguma estratégia a ser seguida em relação a criar cultura, manter cultura? Depois você fala um pouquinho né, você comentou no começo aqui da aquisição, como que você faz pra permear essa cultura pros novos entrantes, enfim, conta um pouquinho sobre isso. Ou é falta de opção, porque a turma tá em Guarapuava, não tem muito o que fazer, ou trabalha na 3C, ou... Como é que é isso? Porque também é um desafio, né, brincadeiras à parte, é um desafio fazer isso e continuar crescendo nessas taxas. No interior. No interior, em uma cidade pequena, onde você teria tudo pra falar assim, lá é difícil de contratar, é difícil de manter, o pessoal quer ir pra cidades maiores, com oportunidades de emprego maiores. Como é que é essa dinâmica? Boa. Falando de cultura primeiro, Bruno, o que é o que a gente aprendeu? Cara, tem um pouco do legado da época do call center mesmo, porque quem não conhece call center, mas o negócio de call center, ele é um negócio total de pessoas, cara, e de você estar o tempo inteiro trazendo para essas pessoas motivação para o cara estar todos os dias repetindo a mesma tarefa. Então Chata é árduo isso caramba. aí. Exato. E os call centers, eles têm, na média, um índice de turnover absurdo. E é difícil você quebrar essa regra, por quê? Porque além da tarefa do cara ser repetitiva, você tem poucas funções onde o cara pode pensar numa progressão de carreira. Só que quando a gente caiu aqui na área de tecnologia, o que a gente viu? Tudo que a gente fazia no call center funcionava e lá a gente estava limitado a não ter espaço para o cara crescer. Porque call center é uma operação, você tem poucas posições de gestão ou liderança. Só que aqui, do lado da tecnologia, você tem uma série de caminhos que o cara que está trabalhando para você, ele pode seguir. Então, aqui, com tudo que a gente aprendeu no call center, de como engajar um time, de como dar para esse time um propósito do que eles podem fazer, e a gente descobriu lá desde a época do call center o que as pessoas que trabalham com você, elas querem. Elas, pessoas incríveis, elas querem ter realmente um propósito e saber contra quem elas estão competindo, o que elas estão fazendo e se elas estão ganhando ou não esse jogo. E a gente consegue dar isso para elas hoje trabalhando na nossa solução, trabalhando na empresa no 3C. Porque eles sabem exatamente quem são os nossos competidores, o que eles podem fazer, o que eles estão fazendo em termos de resultado para fazer com que a gente ganhe esse jogo. Aqui, tudo que a gente aprendeu no call center, a gente trouxe de volta para dentro do 3C e funcionou. Mas faltava o quê? O que faltava para encaixar em termos de cultura e a gente ter uma cultura que de fato poderia ser propagada para sempre na nossa história? Era entender como que a gente contratava as pessoas que eram aderentes a essa cultura. No começo a gente contratava muitas pessoas, cara, mas o cara vinha e não encaixava com isso aí. Porque às vezes o cara não é o perfil dele trabalhar numa empresa que tem 110% do tempo dela voltado para resultado. Às vezes o cara quer trabalhar numa empresa que é mais soft, que tem home office, que tem lá talvez uma condição melhor para o cara ter menos metas e pressão por resultado, e nós não somos assim. Nosso negócio é total resultado, nosso negócio é voltado realmente para ter uma empresa que vai bater todas as metas todos os meses e tem que ter um perfil de pessoas específicas para atender esses critérios e se encaixar dentro dessa cultura. Aí a gente aprendeu, foi com o Guilherme Guimarães, na época a gente fez com ele uma consultoria, entendeu? A gente desenhou o nosso código de cultura e pegou esse código e transcreveu ele para algumas perguntas que a gente deveria fazer na hora de contratar um candidato para ver se o cara estava adequado ou não. Quando a gente fez e rodou esse projeto, esse piloto com ele ali, a gente começou a contratar pessoas, a gente percebeu, cara, a gente está contratando os caras que realmente entendem o que a gente faz e são aderentes a essa cultura que a gente tem aqui dentro do 3C hoje. Isso mudou completamente o nosso jogo nos últimos 18 meses, mais ou menos, que a gente realmente tem pessoas no time hoje que compram essa ideia e sabem exatamente que vale a pena trabalhar ali porque elas se encaixam nessa cultura. E como que é manter essa galera e desenvolver essa turma em Guarapuava, uma cidade pequena? Como é que é isso? É uma limitação, não é? Isso é lenda, não é? Como é que é essa história de, pô, tá numa cidade de interior, né? E em tese pequena, né? Sim, não, o Alan vai lembrar. Acho cara, que virou lenda, né? Hoje sim. E a nossa dificuldade no começo era explicar pra todo mundo isso. Cara, tipo, beleza. Você quer crescer, você quer fechar até contratos grandes mesmo. Às vezes a gente bateu em contas enterprise e os caras perguntavam, pô, mas você vai prestar o serviço aí de Guarapuava mesmo? Você tem escritório em Curitiba? Você tem escritório em São Paulo, exato. E aí também na época quando a gente conversou com fundos de investimento, a pergunta era a mesma. Tipo, cara, beleza, você quer captar esse valor agora, mas e aí? Tipo, você vai contratar um time... Vai contratar um time pra fazer isso aqui em Guarapuava? Você vai contratar 100 pessoas em Guarapuava? Tipo, cara, tem empresa de tecnologia? E a resposta é não. Tipo, em Guarapuava não tem outra empresa de tecnologia. Nós somos os únicos lá. Então, Por cara, isso tipo... que chama Neil Rei. O que a gente teve que fazer?
era meio que inevitável a gente se transformar numa empresa de educação. A gente tinha que capacitar as pessoas, porque eu não tinha ninguém sênior ou nem pleno para contratar em nenhuma área da minha empresa. E a gente fez isso. Nós, os sócios, cada uma das áreas do 3C hoje é tocada por um sócio, e a gente se especializou nessas áreas. E a gente teve que trazer para dentro da nossa cultura a capacidade de formar essas pessoas para trabalhar ali. E o legal é que a gente ficou tão bom nisso que a gente acabou unindo tudo que a gente tinha interno com um projeto social, com realmente um propósito nosso lá, de levar para Guarapuava a cultura de inovação e trazer em Guarapuava mais empreendedores como nós, que nascemos todos em Guarapuava, então todos os meus sócios são de Guarapuava também. A gente criou o Instituto 3C, que ele é um programa de formação nosso, que é um projeto social que a gente tem, onde a gente paga uma bolsa de estudo para todo mundo que trabalha, que estuda hoje no Instituto. Qual idade? A partir de qual idade? A partir de 18 anos de idade. 18. Isso. Então a gente forma esses jovens nas duas áreas que as startups e empresas de tecnologia mais contratam, que são programadores e também na área de inside sales, de venda. E aí acabou que eu uni as duas coisas. Eu tenho hoje um programa de formação que não forma só profissionais para minha empresa, forma profissionais para empresas parceiras do Instituto. Então eu tenho grandes companhias que acabam usufruindo desse projeto nosso e contratando essa mão de obra. Companhias que são da região ou companhias que nem são da região? Todo. A gente prioriza por companhias que são de fora e grandes companhias. Porque a gente quer levar para quem está se formando no Instituto duas possibilidades. Ou ele pode ter uma vaga no 3C, caso a gente tenha alguma vaga em aberto quando ele conclui a formação dele, ou numa grande companhia que vai gerar para ele a possibilidade de ele trabalhar, entender como é o ecossistema de tecnologia, e lá na frente o cara fazer a mesma jornada que a gente fez, de criar uma empresa e se transformar no empreendedor. Legal. É isso que a gente imagina que é o futuro da nossa cidade através do Instituto. Vocês têm algum processo de acompanhar essas pessoas que eventualmente não são absorvidas pela 3C, mas que acabam indo para essas outras empresas? Eu sei que o projeto, né, não tem tanto tempo assim, né? Mas vocês já pensaram em desenvolver um processo de acompanhar? Deixa eu ver, esse cara aqui era um baita talento e tal, e como que esse cara se desenvolve ao longo da carreira? Já Sim, pensaram nisso? a gente faz isso. A gente tem hoje mais de 60% de todo mundo que se formou no Instituto já está trabalhando. Legal. Então, alguns Quantas trabalhando... pessoas já passaram pelo Instituto? Mais de né? 100 pessoas Mais de 100 já. pessoas, E agora a sim. gente está acelerando. O que a gente está fazendo agora? A gente estava rodando com 2 turmas simultaneamente e agora a gente está dobrando. Então a gente tem turmas agora que rodam no período da manhã e da tarde. Então a gente vai dobrar a quantidade de jovens que a gente está formando nos próximos meses agora. A partir já desse mês de agosto já vai acontecer isso. Então vão ser simultaneamente, serão 55 jovens sendo formados nesses 2 módulos. Legal. Tamanho sucesso dessas primeiras turmas que a gente formou e pela qualidade dos profissionais que a gente está formando. A gente percebe isso porque eu acabo absorvendo parte dessa mão de obra e vejo A gente sabe qual a o diferença. resultado que esses caras estão gerando na minha empresa e fico mais tranquilo em continuar trazendo esses jovens para as companhias que são parceiras do Instituto também contratarem e terem performance lá com esses caras. E todos devem estar colocados. Todo mundo que passou pelo Instituto está colocado, trabalhando em algum lugar. A gente faz hoje análise de todo mundo que concluiu a formação. Eu tenho mais de 60 pessoas na última análise que a gente fez que já está trabalhando. Já está trabalhando. Isso. Legal. E o processo de acompanhamento, Bruno, que você falou, ele também é feito através de uma comunidade. Então, quando o aluno se forma no instituto, ele tem acesso a uma comunidade onde ele continua engajado com os outros alunos que passaram por ali, Tá. e ele tem acesso a revisitar os materiais que ele viu e também chamar um Que legal. professor se necessário. Então, o cara que tá procurando emprego, mas não saiu tão bem, às vezes, uma entrevista e precisa de um pouco mais de recurso, ele tem acesso a consultar o professor que deu aula para ele através dessa comunidade. Assim, a gente garante que o cara vai sair dali com conteúdo fixado e que sim, ele vai conseguir se encaixar numa vaga de emprego, de preferência na área de tecnologia. Que legal. Até para deixar claro, o nosso propósito no Instituto não é formar ninguém. O que a gente vende para todo mundo que quer uma vaga no né? Instituto é o emprego. Tipo, cara, o meu propósito é que quando o cara conclua a formação, eu tenha lá um cardápio de empresas com vagas em aberto para esse cara ter uma oportunidade de passar numa entrevista. É óbvio que depende de mais fatores, mas eu quero deixar para ele as opções que ele realmente consiga, no mínimo, uma entrevista quando ele sai da formação do Instituto. E essas empresas são empresas com as quais vocês têm relacionamento próximo ou não necessariamente? Não necessariamente. Não Não necessariamente. Não. Tá. A gente tem buscado cada vez mais companhias maiores, porque a gente tem agora aumentado a quantidade de jovens para formar e a gente precisa de empresas que tenham cada vez mais vagas em aberto para poder Então, absorver às vezes, essa essa galera. empresa nem sabe que você tá indicando ela pro cara que você tá ajudando lá. Sabe porque Sabe. isso, a gente tem no time do Instituto já, agora a gente tem um time separado que trabalha só no Instituto, a gente tem uma pessoa que cuida só desse relacionamento com os parceiros. Tá. Então ele é com algum processo de prospecção, ele prospecta o parceiro, Legal. assina um contrato Engaja. onde ele realmente só fica garantido que ele vai poder indicar todos os leads que a gente chama de lead ali, que são os jovens formados, para o time de RH lá para poder entrevistar no momento do final de uma formação. Legal. E a gente também ajuda essas empresas que são parceiras do Instituto, divulgando o nome delas dentro de todas as redes sociais que a gente tem do Instituto, Tá. mostrando que é um parceiro desse projeto e que está lá também como um cunho social para apoiar esse projeto que a gente tem no Instituto hoje. Bem Mas legal. toda a formação, o custo de formação, a bolsa de estudos que a gente dá para esses jovens, a gente banca tudo com o Legal. dinheiro do 3C. É tudo iniciativa privada e eu acho que esse momento, inclusive, é oportuno para quem estiver nos assistindo aí no podcast, ouvindo através do Dono para Dono,
e for uma empresa de tecnologia que queira se tornar parceira do Instituto, nos procure depois, através das redes sociais, é @Instituto 3C Plus, que com certeza você vai estar contratando um profissional qualificado aí para tua companhia. E como o Ney falou, não tem custo nenhum para o empresário e para a empresa que se torna parceira do Instituto. Nosso objetivo é empregar pessoas e levar pessoas qualificadas para organizações. Que legal. Boa, voltando um pouquinho para 3C aqui, galera, crescer uma empresa na velocidade que vocês estão crescendo já é complicado por essência, né? Então acho que queria que vocês explorassem um pouco os desafios em fazer isso, mas a gente acabou criando uma jornada também aqui de procurar fazer parte desse crescimento de maneira inorgânica. A gente enxergou uma oportunidade de fazer parte desse crescimento de maneira inorgânica, através de compras e tal. Como é que foi essa história de fazer a primeira compra? Como é que foi esse processo? O que você acha assim, pô, isso aqui é legal, deu certo, deu errado, né? Eu, obviamente, sei, mas agora eu quero ouvir de quem tava dentro ali e talvez estivesse fazendo pela primeira vez. O que achou da brincadeira de entrar nesse tubo e sair do outro lado? Cara, é muito legal. É uma das coisas mais divertidas de fazer, eu acho. E o mais bacana é porque você tem poucos empresários fazendo isso, né? São grandes companhias só que fazem isso. Acho que no tamanho do 3C é bem raro você encontrar uma companhia que está fazendo o que a gente está fazendo hoje, principalmente sem ter captado, né? E eu lembro, o Alan vai lembrar também, a gente fez a formação do programa lá no G4, que é a imersão lá de M&A. Sim. E aonde que tá, e aqui mostra um pouco da cultura do 3C, cara. A gente fez a imersão, eu lembro que no último dia eu procurei você e falei, cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um SDR do meu time de vendas, vou colocar esse SDR num funil, vou separar todos os leads, as empresas que eu quero prospectar, e vou botar esse cara pra falar com todas as empresas, vou ver quem quer vender essas companhias e vou começar a pegar dados desses caras. E, cara, a gente fez isso num tempo recorde, eu acho, né, Bruno? Foi. Cara, a gente conversou com 149 companhias, a gente conseguiu entender, mais do que entender o processo de M&A, a gente conseguiu entender até a fundo qual era o caminho que a gente deveria seguir como empresa. Ficou claro pra nós. Usou isso pra mapear o espaço competitivo como um todo. Exato. Por isso que hoje eu sou muito mais confortável em dizer, cara, eu tô no caminho certo, o meu mercado é esse, porque eu sei exatamente como esse mercado se comporta, qual é o resultado dessas companhias. Isso deu uma visibilidade gigantesca do mercado. E foi isso. Acho que a parte mais divertida foi essa. E depois, quando você escolhe as empresas que você quer seguir, acho que esse é um pouco da experiência que dá pra passar. É que o cara que é empreendedor, que tá do lado de cá, depois que ele bateu o valor, ele tem a sensação que já fechou a compra, né? Cara, eu tive certeza que ia cair esse deal várias vezes. Assim, até 2 dias antes. Assim. Não, mas era o famoso tá fechado Tá já. fechado. Tá fechado. Sim. Já fechou, já bateu o preço, acabou. Acabou, cara. Tipo, o cara já topou o valor que eu tô afim de Mudou pagar. tudo, né? A condição de pagamento é essa. E depois daquilo ali, acho que a gente teve uns 8 meses mais ou menos pra seguir. Depois de fechado. Foi rapidinho. Depois que tava tudo certo. Né? 8 meses depois de fechado, a gente conseguiu concluir o deal. E aí a parte mais legal também é no dia da finalização do negócio, que você também descobre que começa ali, né? Que depois que você compra, cara, que começa, você vai ter que tocar essa empresa, vai ter que olhar, vai ter que pegar agora essa companhia, no dia 2 você vai ter que se apresentar para uma série de colaboradores que não sabem quem são você, apresentar a cultura da tua empresa, e aí sim começam os primeiros desafios. Mas eu tô bem contente com os resultados que a gente obteve já nesses 60 dias que a gente tá rodando essa companhia que a gente comprou, e pronto pra próxima. Bora. E qual que é a sensação na hora de apertar o botão do TED? Cara, é divertido, sabia? É? A minha CFO ficou tremendo. Tipo, ela foi... Eu tinha medo verdadeiro que ela fosse ter um ataque cardíaco na hora de Mas apertar ela o sobreviveu, botão. né? Sobreviveu. Tanto é que eu liguei pra ela depois saber, e aí, tá viva? Tá tudo bem? certo? Tá bem? Tá, Ela tá passou no calma? teste. Passou Mas no esse teste. processo foi bom, porque a gente fez a imersão com vocês, e no dia o Ney saiu lá e falou exatamente isso que ele falou aqui. Pô, já tenho tudo na minha cabeça planejado e tal, vou colocar um SDR, só que na companhia inteira só tinha conhecimento de M&A, eu e ele. Eu falei, Ney, você vai liderar um cara, mano. Você vai liderar um cara direto, daí pensou bem. Não, na verdade eu não vou, você vai. E a missão de contatar todas essas empresas, buscar, colocar o funil, acho que umas 40 horas de roleplay pra conseguir treinar o cara, ficou comigo. Mas como a atribuição, assim, eu liderava o SDR de M&A que tava com a gente, mas todas as reuniões quem fazia era o Ney. Então a gente dividiu a função, eu fiquei com toda a parte de prospecção, em atuar realmente com as empresas, e o Ney conduzindo todas as Legal. reuniões. E foi um processo, assim, muito enriquecedor e muito louco. O Ney Foi quase louco. infartou também, ele não Cara, foi conta. difícil. E o Mas SDR ele- agendava muita reunião, cara. Era muita reunião. Sim, sim. Eu descobri que eles Vocês já viram isso em alguma outra empresa, agendar tanta reunião igual a gente? Cara, vocês agendaram muitas reuniões, assim, a gente quando faz esse trabalho, né, a gente geralmente fala com muita gente, 50, 60, 80 empresas, mas assim, uma lista de 150
E foi o quê? É raro. 2 meses? 2 E meses. acho que a 60 velocidade dias. com que vocês fizeram, que eu acho que foi super alta, né? Vocês fizeram isso aqui muito rápido. E eu lembro que, né, olhando do lado de fora aqui, no começo das abordagens, o Ney queria vender para os caras o projeto do M&A. Eu falava assim, Ney, não vende pro cara, que você não chega lá falando assim, ó, eu vou te comprar, pagar não sei quantas vezes Era EBITDA. isso, gente boa. Ele já chegava falando assim, qual que é a sua receita, qual que é a sua não sei o quê? Não, então, cara, você vai ficar rico, eu vou te comprar, vou te pagar não sei quantos EBITDA, você vai não sei o quê. Eu falei, Ney, não, cara, você tem que vender a 3C, porque o cara tem que comprar o teu projeto, pra ele falar assim, putz, com base no seu projeto, eu eventualmente tenho interesse de conversar, né? Então, eu acho que fazer esse ajuste daí, no fundo, virou também treinar como vender a 3C, né? Porque foram exato. 150 pitches de venda da 3C, Com certeza. né? Com certeza. E sabe por que é legal disso aí? É, cara, olhar agora, porque, tipo, hoje em dia a gente tem 2 estratégias, né? A inorgânica, que é a aquisição de outras empresas, que pra mim tá bem claro, depois dessa aquisição que a gente fez, que é uma baita de uma estratégia de crescimento. Você realmente consegue acelerar o crescimento de uma companhia fazendo isso. E a outra é produto mesmo. Então, tipo, mesmo que eu, por exemplo, vá um pouco mais lento em determinados momentos na minha estratégia orgânica, que é lançar produtos e desenvolver novas soluções ou tentar ir para outros mercados, eu tenho essa estratégia agora, e são 2 coisas paralelas que eu posso realmente pilotar e continuar crescendo, igual a gente diz lá dentro do 3C, crescendo para sempre, que é isso que é um dos lemas que a gente tem no 3C Plus, que a gente vai crescer para sempre. boa. Agora, sempre tem coisas que são diferentes do que a gente planejou. O que foram algumas coisas nesse processo que foram diferentes do que a gente planejou? Você falou algumas foram positivamente diferentes, mas e o que foi negativamente diferente? Tem alguma coisa? Você já falou assim, putz, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, isso aqui eu já aprendi que tem que fazer diferente. Cara, vou contar uma pra vocês que eu acho que vocês não sabem, então. Ó, teve algumas companhias que eram pequenas, que eram startups menores, que eu bati um dia com o Julián, fiz uma reunião e falei, cara... É verdade, Tipo, falei assim, ó, vamos bater uma proposta padrão pra esses caras que são menores, cara que tem um faturamento pequeno, mas o produto me interessa. Vamos bater essa proposta, a gente entra com um investidor minoritário e depois vou com esse a gente... modelo aqui, até você falou assim, vou usar a minha estrutura, daí eu pego uma participação por da estrutura, lembra? Daí eu falei assim, cara, tipo, porra, essa proposta funciona, os caras estão engajados pra fazer isso aí, eu vou fazer. Mas, cara, é tão pequeno que eu vou fazer sozinho. Pensei assim, não preciso da Aldas, eu vou rodar. Sou macho, Cara, já fiz agora eu sei fazer. Por que eu vou ficar fazendo um processo? Imersão, né? Não vou burocratizar, vou rodar rápido, eu mesmo falo com o empreendedor, vou lá, pô, eu sei, cara, lê do engano, porque, tipo, no final do dia, eu acabei cometendo alguns erros gigantescos. Chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Tipo, eu tinha uma empresa engatilhada, fechada praticamente, eu falei, cara, eu não consigo agora voltar atrás para redesenhar tudo isso, colocar, incluir vocês no processo. E ali ficou claro pra mim que o processo que funciona é eu rodar a primeira etapa. A primeira etapa, que é a prospecção, eu validar qual negócio que faz sentido pro meu negócio, em termos de sinergias, mas a partir do momento que eu decidi isso, aí eu passo pra quem entende realmente do processo do passo a passo, que sabe de todos os detalhes que podem dar certo ou errado, e são muitos, pra quem tá assistindo isso aqui, pode ter certeza. Tem muita coisa no processo de M&A que pode dar errado. Até e aí no último segundo. Até no último segundo, cara. A gente realmente. tava revisando o contrato 15 minutos antes de assinar. Né? Mas esse foi o maior erro, sem dúvida nenhuma. E tive que assumir lá internamente pra galera, hein? Porque todo mundo lá já tava na expectativa dessa startup ali, de a gente concluir esse deal ali. Você desfez? Desfez, cara. Desfez não o dava deal? pra seguir, não dava. Tipo, realmente eu percebi que eu tinha acabado deixando passar algumas coisas que depois eu ia ter problema. Contratos mesmo. Falei, cara, tipo, isso aqui é um baita de um erro risco, e eu não vou fechar. É. Boa. E, cara, quando você olha pra frente, assim, o que é o plano pra 3C? Quando você fala assim, cara, daqui 5 anos a gente quer estar no lugar X, daqui 10 anos a gente quer estar no lugar Y. O que são esses planos, Ney e Alan? Onde é que vocês veem o negócio daqui 5, daqui 10 anos? Quer responder pela tua ótica, Alan? Não sei que tá... A gente tem se preparado, Julia, assim, ao meu ver, para se transformar na maior empresa de tecnologia do Brasil. A gente vem seguindo por esse caminho, com as aquisições, com as decisões que a gente está tomando. E a ideia é essa, é conseguir se transformar numa referência e, obviamente, a gente mira muito se transformar num unicórnio. Então, acho que as escolhas que a gente fez até aqui deram muito certo, tanto a estratégia orgânica quanto inorgânica, e esse é um dos principais objetivos, ser uma plataforma completa, all-in-one, para que as pessoas que precisam de atendimento e comunicação consigam ter tudo num stack só, não precisem procurar nada fora, e automaticamente se transformar num unicórnio e até mesmo a maior empresa de tecnologia do Brasil. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui baseado nisso, né? Eu sei que vocês montaram uma holding, tem outros negócios e tal. Vocês pensam nesse aspecto de ser um grande player, o maior do Brasil e tal,
pensando só nesse segmento de atendimento ou vocês estão olhando outras coisas também para... Boa. A estratégia, quando a gente olha para esse segmento onde a gente está, ela é onde se baseia todas as decisões de agora. Tá. Mas eu sei que esse mercado que eu tô, a gente estava falando no começo, esse mercado que a gente está, ele é um mercado que não tem, assim, tipo, grandes players que estão competindo contra o 3C. Então, inevitavelmente, a gente vai dominar esse mercado em algum momento, e aí vai fazer sentido, sim, igual outras companhias como TOTUS, por exemplo, fez, depois de ter um share gigantesco em um determinado segmento, acabou indo para outros mercados. Eu acho que vai acabar acontecendo isso com o 3C. A gente tem também alguns testes que a gente está fazendo para internacionalizar o nosso produto, então são coisas que também estão na mesa para a gente começar a rodar a partir do último trimestre, e são detalhes que talvez a gente também pilote para ver se a gente tem crescimento orgânico mesmo com o produto do próprio 3C nessas outras regiões da Mas não América tem Latina. um mercado definido já para o próximo, né? Não. Não. Tipo assim, ó, se fosse falar mercado definido, tem. Por quê? Dentro, o produto do 3C, ele nasceu para call center, só que hoje a gente não atende só a empresa de call center, porque o produto ficou tão bom e é tão simples de ser usado que a maior parte dos meus clientes hoje não são operações de call center. Eu tenho grandes call centers, os maiores do Brasil utilizam a solução do 3C, mas a gente tem uma infinidade de empresas hoje que tem times inside sales interno. Dá para usar como exemplo um time de inside sales que é bem grande e usa a solução do 3C, é o time do G4. O G4 tem um time de vendas enorme lá e usa parte da solução 3C para aumentar a performance do time de vendas que eles têm. Legal. Isso já é uma maneira da gente acabar diversificando o mercado. E como a gente começou a ganhar cada vez mais clientes que estavam usando a nossa solução em times inside sales, a gente acabou lançando solução para esse mercado. Mas ainda são lançamentos que aconteceram pontualmente nesse ano. A solução está ficando completa e a gente vai acabar dividindo o produto em duas frentes. Uma que é para call center, onde a gente já está competindo e fazendo aquisições e comprando outras companhias. E a outra no orgânico, que além de eu ter o crescimento no call center, nesse mesmo mercado, eu estou indo para inside sales também, competindo contra caras como Pipedrive, Salesforce, HubSpot, com esse tipo de então solução. você vai empacotar soluções para públicos diferentes. Legal. E acho que recentemente também vocês começaram a fazer um movimento de internacionalização, de começar a vender para fora do Brasil também. Como é que tá sendo esse processo? A ideia também é ter operações fora, porque eu vivi essa jornada, né? É razoavelmente complicado estabelecer. A ideia é vender tudo daqui. Como é que vocês estão vendo isso? O que a gente tem feito? A gente fez estudo em 3 localidades para a gente internacionalizar. A primeira é Estados Unidos, que é inevitável, todo mundo que pensa em internacionalizar, o maior mercado que tem para empresas de tecnologia lá. E a gente olhou México e Colômbia. E esses 2 países a gente acredita que dá para fazer aqui do Brasil. Por quê? Porque a solução que a gente tem, quando eu falei de Inside Sales, o produto Inside Sales ele tem características diferentes do produto de call center. Porque para Inside Sales eu sou PLG, então o cliente consegue criar uma conta, ir lá e testar, rodar sozinho, sem ter a interação com o humano fazendo o onboarding dele. E aí esse produto, sendo ele transcrito para espanhol, eu consigo rodar nessas localidades. Então a gente acredita que esses 2 países, México e Colômbia, a gente consegue rodar sem ter operação lá, ou propriamente dito, mas aí eu tô já rodando o reconhecimento de marca. Ainda não rodo conversão, então a gente já roda, tem um Instagram próprio lá, se comunicando em espanhol, traduzindo os nossos conteúdos todos para espanhol, rodando o tráfego você não tá pago. Vendendo ainda. Ainda não estou vendendo. Estou criando público lá, já estou fazendo isso, rodando o tráfego pago, mas para reconhecimento de marca e público. A partir do momento que eu comece a rodar e abrir o produto para o cara criar conta, aí sim, eu vou ter que também ter o atendimento daí em espanhol, em determinadas faixas de horário também, que tem fuso horário, para poder atender o cara que está vindo desses países. Estados Unidos, a gente estudou e percebeu que não vale a pena fazer isso. Porque lá o cara, ele quer ter um atendimento e venda, e vale mais a pena ter realmente talvez uma operação lá nos Estados Unidos. E por isso que a gente deixou em segundo plano. A gente não tá rodando nada nem de reconhecimento de marca ainda nos Estados Unidos, porque a gente acredita que tem que fazer bem feito lá, não adianta entrar pequeno ou testar pequeno, acho que o melhor é ir realmente fazer E talvez até com um parceiro ou sócio local, né? Exato, a gente tem algumas conversas assim, mas a gente não avançou. A gente tem algumas propostas de parceiros que querem participar da operação dos Estados Unidos. São conversas boas em andamento, mas a gente não priorizou isso, porque a gente acredita que ainda tem muita maçã aqui que tá embaixo no pé que a gente pode colher, que está aqui tanto no Brasil quanto na América Latina, que não tem ninguém competindo contra esse tipo de solução, e a gente poderia entrar nesses países mais fácil para não dividir a atenção também e ficar tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não fazer nenhuma bem feito. Legal. E turma, assim, é coisa pra caramba dentro da 3C ali, que vocês já estão fazendo, mas vocês têm algumas iniciativas fora da 3C também, seja com outros negócios e tal, como investidor. Como é que é compatibilizar esse tipo de coisa? Por que primeiro, né, ouvir de vocês, por que surge essa vontade de também investir em outros negócios, participar de outros negócios? E segundo, como é que faz para organizar tempo? Porque é uma questão de foco, prioridade. Como é que vocês veem isso? Boa. Acho que o maior risco de você ter negócios que não estão dentro, digamos, da tua estrutura. Uma coisa é eu fazer M&A de uma companhia que está diretamente dentro da minha área, que é o caso da Evolux, que a gente comprou agora. Outra coisa é eu tentar investir numa empresa que não tem nada a ver com o meu segmento, que eu não conheço nada daquela área. Isso a gente não faz. Todos os negócios que a gente tem, exceto uma startup que a gente investiu, que é a Fikion, que a gente acreditava demais no produto, elas todas são voltadas para o nosso mercado.
Aí, o que surgiu ao longo desses últimos 12 meses? A gente tem um programa que a gente faz internamente que a gente incentiva muitos colaboradores do 3C a investirem ao tempo deles mesmo em desenvolverem novas soluções. A gente quer que mais empreendedores surjam do nosso time. A gente acredita que isso gera muito valor para nós e também para a nossa cidade, porque nossa cidade acho que tem poucos empreendedores e a gente precisa de mais empresas lá. E a gente percebeu que isso realmente começou a tomar corpo. A gente fez um hackathon no ano passado e algumas ideias que surgiram das pessoas que participaram do hacka foram ideias que realmente têm mercado e são soluções que a gente poderia investir e lançar. O que a gente fez? A gente criou o que a gente chama lá de Squad Lab, que é um laboratório. Então, tipo, esses projetos, quando são aprovados, tem uma lógica de como que esses projetos são habilitados dentro dessa plataforma. Quando eles são aprovados, a gente tem um time que desenvolve esses produtos e quando ele está pronto, a gente lança ele ao mercado e testa realmente, faz um MVP e verifica se tem público ou não para contratar esse tipo de solução. Então, a gente acredita que esse programa de inovação, aí sim vão surgir empresas que não tem nada a ver com o 3C, são soluções que atendem outros mercados, mas resolvem dores reais e pode ser que a gente surja lá no futuro com empresas que vão participar da nossa holding, no caso, que vão pertencer ao 3C, mas que a gente vai ter sócios que são os nossos colaboradores que estão ajudando a desenvolver. Legal. E é uma solução de inovação interna que a gente está pilotando hoje e acredita muito que no futuro a gente vai ter soluções tão boas quanto o próprio 3C rodando ali dentro. Legal. Mas é um risco, sim. Respondendo, acho que objetivamente a pergunta, é um baita risco, sim. E como é que faz pra arranjar tempo pra fazer tudo isso? Pessoas, cara. Tipo, hoje a gente é bem delimitado quem é responsável por cada uma dessas áreas. E a gente tem pessoas incríveis mesmo tocando cada uma dessas frentes ali. E a gente acabou estruturando, a gente aprendeu ao longo do benchmark que a gente foi fazendo com outras empresas e como que essas companhias rodavam essas áreas internamente. E eu acredito que uma das coisas que a gente faz melhor hoje é o que a gente chama lá de setor de operações. A gente tem a minha CEO, que é a Diandra, ela toca essa área e tem um time com ela que faz o acompanhamento disso tudo, de tudo que está rodando de projetos dentro de cada uma das áreas. E a gente cuida muito para não ter muitos projetos simultaneamente sendo rodados por um único líder. A gente, apesar de ter várias áreas, a gente não gosta de deixar vários projetos rodando ao mesmo tempo para um líder. Porque senão não sobra espaço na cabeça do cara mesmo para ele pensar em tudo, ele acaba não priorizando as coisas. E tem um número, assim? Você fala assim, o número de projetos é 3, 5, 4, Depende 10, da área. X? Depende da área. Depende muito da área. Por exemplo, em produto. Em produto a gente não gosta de rodar mais do que 2 coisas simultaneamente. Esse Squad Lab que eu falei para você aqui, ele não roda mais do que 2 produtos simultaneamente. Então eles podem estar desenvolvendo 2 produtos. Eles têm que lançar esses produtos, mas assim, ou ele mata um produto porque ele lançou e viu que não tem mercado, senão ele não abre espaço para um terceiro que está na fila lá para desenvolver. Ele tem que ou lançar e validou, que falou assim, cara, validei, fiz o MVP, tem mercado, a gente conseguiu vender, tem público, aí vira uma empresa mesmo e vai cair na holding para a gente administrar ela como uma empresa do grupo, e se não, ele tem que tirar da fila para ele testar outra ideia, porque senão ele vai ficar ali empacado nesses 2. Boa. Boa. E você, Alan, tá fazendo outras coisas fora o trampo ali na 3C ou não? Treinando. Não, hoje a minha diretoria ela é compartilhada, né? Então, eu cuido de toda a parte de direção de atendimento do 3C e agora dos outros times que fazem parte da holding. Então, acho que essa é uma das formas que a gente tem também de administrar melhor o tempo. As diretorias são compartilhadas em algumas áreas. Então, eu lidero o time tanto da 3C quanto da Evolux e de outras empresas que surgirem que tem um time de atendimento dedicado. Acaba sendo minha responsabilidade fazer com que a experiência do cliente durante o uso do produto seja suficiente. E além disso, eu toco a área de parceiros, né? Buscando empresas e pessoas que tenham sinergia com as nossas marcas e que possam distribuir os nossos produtos. Então, a gente busca empresas que estejam conectadas a software, empresas que estejam conectadas com as soluções que a gente precisa e tenham acesso ao nosso cliente final ou potencial cliente para auxiliar como canal de distribuição com o único objetivo de reduzir o custo de aquisição para todas as companhias. E essa é uma discussão, vocês citaram um ponto legal aqui, que muitas vezes a gente é perguntado, eu queria pegar aqui a opinião de quem está tentando fazer isso na prática, né? Que é a história de, pô, eu montei uma holding, tenho vários negócios, várias BUs, tenho um CSC, compartilha recurso. Como é que você vê essa história do que dá para compartilhar de recurso e o que não dá? Especialmente, por exemplo, em funções atendimento e tal, que são funções de negócio ali. Não necessariamente é um play de eficiência. Como é que tem sido isso? Bom, hoje sim ficou muito claro para nós que compartilhar células administrativas, com certeza tem RH financeiro, administrativo todo, ele pode ser compartilhado, então é tudo administrado na infraestrutura de Guarapuava. Time de marketing, hoje é compartilhado, então o time é muito... Todo ele? Todo ele. Todo o time de marketing, criativo, tudo? Todo o time de marketing. E a turma consegue, mesmo com vários negócios diferentes, conseguir ser eficiente em cada um desses negócios? Sim. Mas o time é relativamente grande, não? O time de marketing hoje deve ter 20 e poucas pessoas. Tá. Então é um time que é multidisciplinar e eles conseguem absorver as demandas de todas as empresas, dando qualidade e trazendo aquisição através dos canais. Aí quando a gente fala da esfera comercial, hoje também, né?
a tipo, esfera o que a gente comercial. aprendeu, né? Acho que comercial é uma das coisas que a gente aprendeu agora nessa aquisição, que faz sentido a gente ter um time separado, não vai ser squad unificado como é o ADM e marketing, mas a gente vai trazer interno para dentro do escritório do 3C. Ou Então, seja, a gestão de A processo ela gestão acaba sendo inteira com o compartilhada, time, exato. mas o time é um time Exatamente. específico por uma questão de Pra- necessidade de negócio. Exatamente. Perfeito. O A time gestão e cultura ali, né? 100% interno dentro do 3C, porque daí a gente consegue realmente replicar tudo que a gente faz nesse time. Agora, as áreas que são lá core total do negócio, que é produto E e atendimento, atendimento, a gente não... A gente são áreas que não são separa, mais não mistura. sensíveis para você legal. fazer Atendimento, mudança, né? então não tem nenhum tipo Não. de... Não. Atendimento não sofreu nenhum tipo de alteração e nem produto, que são as áreas mais sensíveis, porque a gente fez a aquisição de um produto que já era muito robusto e que tinha uma base de clientes consolidada Legal. e muito sólida. Então são áreas onde não compensava fazer nenhum tipo de movimento, até por conta do risco de você perder algum cliente ou quebrar algum tipo de feature que já tem construída. Então essas áreas não se misturam. E daí outro time que é compartilhado hoje é o time de parceiros. Hoje a gente tem um time que busca distribuir, conseguir desenvolver o programa de parcerias e trazer pessoas que possam distribuir qualquer produto do nosso portfólio. Tá. E quando o cara é parceiro, ele é parceiro de todas as iniciativas ou ele escolhe... Ele você é pode ser de X? parceiro- Pode ser. Pode ser parceiro de todas as iniciativas ou do que tiver mais fit com o público que ele atinge. Tá. Exemplo, dentro da 3C hoje a gente tem parceiros que exclusivamente captam clientes de call center. Esse cara normalmente Entendi. ele pode não ter fit com outro produto. Mas se ele tiver clientes dentro da base, pessoas que ele possa impactar para distribuir qualquer um dos nossos produtos, cara, tudo certo. A gente dá a flexibilidade. A gente dá pro cara poder flexibilidade. gerar receita com qualquer produto que a gente tem na base quando ele é partner do 3C. Quando ele é né? partner do Então ele ganha um 3C. link lá, por exemplo, dentro da plataforma de partner, ele tem um link. Ele pode, inclusive, produzir conteúdo usando esse link e todo mundo que acessar a plataforma Vai ser para criar uma traqueado. conta através daquele link vai cair no time comercial, vai ser atendido, mas é traqueado e é direcionado para a conta dele. Legal. Se aquele cara fechar, ele acaba pertencendo à carteira de clientes daquele partner. Legal. E, turma, uma coisa que a gente não explorou aqui, mas que eu acho que é super curiosa no caso de vocês, é que você especificamente não foi um fundador da 3C, Não. né? O Diogo, acho que foi o grande fundador da 3C, e aí o grupo de sócios ele foi se alterando e os papéis dos sócios foram mudando ao longo do tempo, tanto como sócios como executivos, né? Como é que é essa história da governança para vocês? Da relação dos sócios? Como é que é essa história de, putz, quem decide o quê? Como é que vai garantindo que esse espaço vai mudando ao longo do tempo e as pessoas vão ocupando espaços diferentes? Como é que foi essa jornada mais no sentido de relação dos sócios, papel de executivo, governança dentro da 3C lá? Então foi mais, talvez, complexa no primeiro ano ali. Tipo, no primeiro ano que a gente estourou mesmo lá, que foi 2019 para 2020, ali foi onde a gente começou a definir quais eram os papéis e quem deveria estar em cada cadeira. Até aquele momento não era tão claro e a gente meio que todas as decisões eram tomadas em conjunto. Futebol de criança. É, exatamente. Futebol de criança. Onde foi a bola, vai todo mundo lá e Corre senta numa todo reunião para decidir qualquer coisa, chamava todo mundo e dizia o que você acha, eu acho isso. E aí, tipo, as coisas a gente começou a crescer. Com mais de 30, 50 colaboradores, você vê que isso aí não funciona. Tipo, você tem que tomar decisões instantaneamente ali no dia. E aí a gente começou a perceber quem deveria estar em cada cadeira e ficou mais claro esse papel de cada um, de todo mundo do time. A gente acabou invertendo até, eu não era CEO nessa época. A gente inverteu em 2021, eu fiz a troca de cadeira com o Diogo virou CTO, que era uma área que ele tinha mais afinidade, ele Você que fazia criou e que papel fundou. antes, Ney? Eu tava na área comercial. Comercial, Isso, liderei o time comercial, exato. Tá. E aí acabei trocando com o Diogo virou CTO, eu fui pra cadeira de CEO e a gente acabou trazendo outras pessoas em cada uma das áreas e todas as pessoas que tocam a área do 3C hoje são sócios porque possuem stock option já garantido e ganham, né, nos últimos anos. Legal. E quando vocês não concordam, como é que é? Tipo, quando não concorda, a gente tem bem claro lá... Resolve na o que academia? Que acontece, ela... Quando a gente não concorda, todo mundo segue pelo objetivo da companhia. Independente se a gente tomou uma decisão aqui, muitas vezes não vai concordar, mas a gente sabe onde que a companhia precisa chegar e tem um sentido de unidade muito grande entre sócios. Então nem sempre a gente concorda, mas a gente tá sempre buscando cumprir o objetivo que Quem a que é companhia mais difícil de precisa. convencer das coisas em geral? Quem que é mais cabeça Não sei dura? agora se fica entre o Ney e a Diandra. Acho que é você, Ney. É que o Ney, ó, a gente trabalha juntos fazem 12 ou 13 anos, né? Desde dos meus 18 anos. Então, eu entendo um pouco como que ele funciona, mas entre ele e a Diandra, acho que é mais difícil convencer o Ney.
Quando E ele aí, coloca né? um negócio na cabeça, esqueça. Esqueça. Tipo, comprar a empresa. E agora que ele comprou e gostou, nem fala. A gente tem lá assim, ó, a gente pode quebrar o pau dentro de uma sala de reuniões, Mas fica na sala. mas a decisão que saiu de dentro daquela sala, ela vai, na hora de executar, ninguém fica de bico. Ninguém fica, tipo, olha, cara, isso aqui eu não gostei, eu não sei se eu vou fazer, tal, tipo, não curti. Depois que a gente tomou a decisão e saiu de uma sala de reuniões falando, cara, a gente vai fazer M&A, nem todo mundo concordou quando a gente falou de fazer M&A. Tinha alguns sócios, alguns sócios falaram, cara, que tipo, acho que é muito arriscado, o momento não é Começar esse. menor. Exato, talvez a gente não tenha recursos financeiros suficientes para comprar esses caras, que eram caras, alguns que a gente conversou eram maiores até do que o próprio 3C naquele momento. Sim. E aí a gente, cara, mesmo depois da decisão tomada, ninguém ficou lembrando, olhando para trás, falando, tá vendo aí? Deu errado agora ali, que nem aquele erro que eu falei. Deu errado agora e a culpa é tua, isso Mas não agora acontece você também lá. mandou o momento chupa também, falou assim, deu certo aí. Com certeza. Deu mais. Quando dá errado, ninguém aponta, né? Eu fiz isso agora. Quando saiu o resultado ali que a gente pegou agora, o resultado depois dos ajustes que a gente fez, no balanço da empresa que a gente comprou, eu mandei no grupo do Slack e falei assim, cara, só pode mandar os parabéns pro pai agora. Aceita os parabéns. Mas esperei pra ver, né? Esperei pra ver o resultado que a gente É muito louco isso. Boa. Mas e aí, você concorda que você é o mais teimoso da galera? Cara, eu acho que eu sou o que mais pergunta. E aí, por consequência, eu acabo entendendo um pouco mais se aquilo lá vai gerar resultado ou não. E tem uma diferença, assim, eu acho que, pelo meu cargo agora, acho que falando sobre o cara que ocupa a cadeira de CEO. O cara que ocupa a cadeira de CEO, ele tem uma posição que ele acaba olhando as coisas por uma ótica que talvez nem todo mundo tenha. Porque a pessoa que está imersa, por exemplo, o Alan tá tocando a área de atendimento e a área de partner. Ele não tem a visão no dia a dia do tudo que está rolando nas outras áreas da companhia. Ele não tem tempo de ficar olhando, participando de todas as reuniões de operações, por exemplo, que são as reuniões onde a gente vê tudo que está sendo feito em todas as áreas. E é mais de uma companhia e são áreas tocadas por outros líderes que ele não tem essa visibilidade. Então, talvez a decisão que ele acha que é muito certa naquele momento, talvez não seja melhor olhando para o contexto inteiro. Por isso que o cara que está na cadeira de CEO é o cara que tem que tomar a decisão mesmo. E aí, tipo, ele é certo ou errado, ele tem que ser a pessoa responsável por tomar essa decisão. E ele tem que arcar com as consequências se aquela decisão for errada também. Então, uma das coisas que eu costumo fazer, quando eu tomo uma decisão e se dá errado, é isso que eu falei ali. De assumir mesmo a responsabilidade e falar, cara, tipo, deu errado, não deveria ter feito, a culpa foi minha. E até tem um mantra lá, né? Tipo, cara, se qualquer coisa dar errado aqui, podem ficar tranquilos que a culpa é minha. Sempre é minha, é. Se der certo, é compartilhado porque o acerto eu não sou eu que estou executando. Eu posso mesmo tomando uma decisão certa, quando dá errado é minha. Exato. A responsabilidade é sua. O papel do CEO é esse. Assim, tem muito glamour ao redor dessa posição de CEO, mas pra mim é a pior posição da empresa. Louco. Sem dúvida. Você trabalha pra todo mundo e ninguém trabalha pra você. É verdade. Né? Sim. Você tá lá, no fundo, sua grande função é tirar as coisas da frente do trilho pra que todo mundo consiga fazer o que tem que fazer. Exato, cara, e perguntar. Por isso que só acontece quando você começa a perguntar mesmo quando as coisas são executadas. E acho que tem um dos erros da galera que assume esse papel, tipo, o cara quando tá no cadeira de CEO, ele, tipo, pensa que só vai ser estratégico. Tipo, cara, meu papel é tomar decisão, meu papel é olhar só pro futuro da companhia. Cara, no final do dia, tu tem que participar de algumas reuniões mesmo de operações, tem que entender se as coisas estão funcionando. Uma coisa é você criar um baita plano, pegar uma planilha, definir tudo que vai ser feito e distribuir pra galera. Outra coisa é saber se as pessoas estão conseguindo executar aquilo. E você que tem a função de CEO, você consegue perceber pelo todo da companhia se aquilo lá tá indo na velocidade que você queria ou não. E você só consegue fazer isso se você estiver participando e olhando e perguntando. Tipo, acho que o papel do CEO é isso, é perguntar. Tipo, cara, isso aqui tá funcionando, como que você executa isso? Se você não tá executando direito, você pode dar uma sugestão, mudar algum processo para você conseguir chegar na velocidade que você quer. Legal. Boa. Turma, não sei se vocês são muito dessa galera de livro, ler essas coisas. Tem algum livro que vocês falam assim, putz, eu li esse livro, achei legal, ou não, como é que é? A Bíblia? Pô, a Bíblia. E alguma frase que vocês costumam falar sempre? Que a gente vai crescer pra Que a sempre. gente vai crescer pra sempre. Sim. Essa é a primeira frase do nosso Código de Cultura e é o que norteia mesmo a companhia. Quais são as outras frases do Código de Cultura? Vamos crescer pra sempre, somos inteligentes e ambiciosos, tudo pode mudar a qualquer momento, somos pragmáticos e juntos somos mais fortes. São 5 itens. São 5 itens. Isso. Boa. Todo mundo sabe esses 5 itens. Com certeza. Todo mundo sabe. Todas as paredes. Todas as paredes e eles são realmente vividos. Sim. São vivenciados no dia a dia. Boa. E fora essas frases que fazem parte do código, tem alguma coisa, Ney, que quando a galera vem falar com você, já sabe, putz, cara, lá vem o Ney falar isso aqui, ele vai me fazer exatamente essa pergunta. Tem um roteirinho que você fala assim, sempre pergunta a mesma coisa, fala a mesma coisa, repito. Tem alguma coisa assim ou não? Cara, eu acho que o que eu faço bastante é perguntar como que você vai gerar esse resultado.
Tipo, é bem legal, às vezes as pessoas elas vêm com um projeto, uma ideia, e às vezes não tá bem fundamentada. E aí você perguntar, tipo, beleza, entendi que você quer fazer isso, mas me explica, como na prática que você vai executar isso aqui? Ah, não, vou jogar pro time de marketing, tá, tudo bem, mas quantas pessoas precisam para executar esse processo? Tipo, a ABM, por exemplo, foi uma das coisas que a gente demorou a fazer, vender para grandes contas, mas a gente faz muito bem feito hoje. No começo, o ABM lá dentro do 3C foi vendido como um baita projeto, assim. Meu time trouxe, assim, com um estudo e falando, cara, isso aqui a gente vai começar, a gente vai dar o primeiro passo, tipo, isso aqui é difícil, demora. Eu falei, cara, mas na prática, me explica o que é. Me explica como vocês vão fazer. E no final do dia eu entendi, cara, que era um negócio muito simples. Tipo assim, cara, não é difícil. Só que como o time pega um monte de conteúdo que eles vão lendo, e todo mundo faz isso, né? Os caras vão buscar conteúdo e vão entender. Né? Exato, e parecia mesmo um baita projeto. E no final do dia, executar a IBM é muito simples. E eu percebi que fazia mais sentido, inclusive, nem estar no time de marketing, deveria estar no time de vendas mesmo esse processo. E a gente criou uma célula com um time de vendas voltado só para vender para grandes contas e rodou essa estratégia lá de uma maneira muito mais simples, com um cara de marketing participando. Uma única copywriter participando para apoiar o time comercial, mas quem definir a estratégia e o pace, né, que é a velocidade que isso vai acontecer, é o próprio time comercial. Então, isso só aconteceu porque eu fui perguntando ao longo desse processo para entender como isso acontecia. Tipo, cara, beleza, como que você vai executar? O que esse cara vai fazer? O que teu time vai fazer? Não, e o time comercial, o time de marketing não tem a profundidade de entender na prática lá como que aquele lead grande lá tem que se comportar. Como que o cara que tá lá, que é a persona dentro dessa empresa, ele realmente, quais são os gostos e o que você pode chegar para abordar ele. Quem tem isso é o cara do comercial lá que tá falando o cara. É o cara que tá ligando pro Bruno que sabe exatamente que o Bruno, por exemplo, o Bruno gosta de atirar, né, Bruno? Sim. Então é fácil, se a gente fosse fazer uma IBM no Bruno, era fácil de mandar uma caixa de bala pro Bruno, com certeza ele ia responder. Munição. Se a gente mandasse uma caixa... dois gostos do Bruno, um de atirar e outro de... Guloseimas. Consumir guloseimas. Não. Exato. Mas o cara que sabe isso é o cara de vendas. O cara do marketing lá, com o time olhando para outras coisas, jamais vai conseguir entender na profundidade ali o que ele deveria fazer de ação para impactar o Bruno. Sim. E só aconteceu de eu perceber isso perguntando mesmo, entendendo com o time o que os caras estavam fazendo e direcionando para o lugar certo com o investimento certo de tempo. Legal. A gente tá meio que rumando pra fase final. 2 perguntas para cada um de vocês. Daí vocês podem responder. Primeiro, se vocês fossem dar uma mensagem pro vocês de 10 anos atrás, né? Pro Ney de 10 anos atrás, pro Alan de 10 anos atrás, o que vocês diriam pra esse cara? Cara, Quer começar aí? Pô, ia ser difícil, né? Mas olhando para 10 anos atrás, eu acho que eu trilhei um caminho muito certo, consegui aprender muito, estive perto das pessoas certas, executei o trabalho que deveria ser feito e com certeza não me arrependo de nada, porque foi trabalhado pra caralho, né? 10 anos atrás, então... Algum fim de semana perdido. Algum fim de semana perdido mesmo. Enquanto tava no call center, a gente sempre buscou dar o melhor e ninguém nunca se arrepende de dar o seu melhor. E hoje a gente consegue colher os frutos do trabalho que foi executado. Boa. Cara, eu acho que a minha resposta não é tão trivial assim quanto você espera. O que mudou minha vida mesmo foi me casar, sabia? Tipo, acho que o que mudou realmente de fato... Você trabalha com a patroa, negócio difícil pra caramba. E dá certo, né? O que é mais difícil... Aparentemente tá dando certo. Nepotismo do caralho, né? Mas eu sabia que, cara, é um negócio meio incrível, assim. Depois eu até fui ler sobre isso e perceber que realmente, tem estatística falando sobre isso. Não tem cara bem sucedido. O cara bilionário, por exemplo, você vai olhar lá, a estatística é absurdamente desfavorável pro cara que é solteiro. O cara que é casado tem grandes chances de triunfar. E na minha vida, acho que é um reflexo disso, assim. Depois que eu me casei, acho que o cara, quando casa, ele começa a focar 100% no trabalho, para de desfocar e pensar em outras coisas, e a vida dele se transforma no trabalho e família. E foi isso que aconteceu comigo. Acho que a frase que eu diria pro Ney 10 anos atrás é, cara, talvez eu tivesse casado uma vez, casa logo, tem filho logo. É da Jaque, sim, já entendi. A gente Esse é o medo da patroa. E na outra ponta, né? Se você pudesse escrever uma mensagem agora, alguma coisa que você quisesse deixar pro Ney abrir daqui 10, 15 anos, né? E você também, Alan, pudesse colocar alguma coisa num envelopinho assim e falar assim, ó, daqui 10, 15 anos eu abro. O que você gostaria de dizer pra esse cara lá no futuro, pra ele abrir e olhar? Cara, eu diria pra continuar indo rápido. Uma das coisas que eu já fiz na minha vida e depois eu me arrependi foi isso. Foi lá na época do call center, quando a gente começou a dar certo no call center, a gente começou a crescer, chegou um momento que a gente se acomodou, a gente percebeu que, tipo, cara, tava legal, da onde a gente tinha vindo pra onde a gente estava já era um momento legal, e a gente acabou tirando o pé. E hoje em dia eu percebo que não faz o menor sentido. Empresas que triunfam são empresas que não param de pensar no futuro e crescimento nunca. E por isso que velocidade é um negócio importante. Você não parar no tempo, continuar indo atrás, buscando e levando isso para as pessoas. Porque o maior erro do empreendedor que não tá buscando isso é que nenhum time se engaja com companhia que não tá crescendo.
A verdade é que ninguém quer trabalhar numa empresa que não cresce, cara. Por isso que o meu game é continuar indo rápido pra caramba, não parar em nenhum momento. E eu diria pro cara lá de 10 anos isso, tipo, não descanse, nunca continue do jeito que você tá hoje, na mesma velocidade e pegada até o fim. Eu acho que não descanse, tome alguns riscos e escolha as pessoas certas. Que hoje, até com o programa de estoque que a gente tá escolhendo grandes talentos, a gente tem promovido esses grandes talentos e com certeza, com esses talentos associados à velocidade que o Ney imprime na gente, cara, não tem como dar errado. E quem não vai nessa velocidade, ele diz a renda que ele convida pra ir na academia, Convida né? pra... Você tava Essa é contando uma lenda história urbana. aqui, né? Convida Quem pra não tá treinar. na velocidade certa, ele convida pra treinar. Como é que é Agora- essa história aí, Alan? Rapaz, essa história dá pra contar, né? Ai, Agora, pô, a galera de lá nunca mais vai esquecer Tem disso. uma lenda urbana que diz que na nossa companhia, quem é convidado pra treinar com o Ney também é promovido a empreendedor no dia seguinte. Ou promovido a cliente. Então, pessoal que for convidado a treinar, cuidado. Pensa bem antes de aceitar. Pensa bem antes de aceitar. Promovido a cliente é foda, Passa a cara. mão, vê como que andou performando no último mês, no último período, né? Fica esperto. Fica esperto. Não, Se não tomou flag, né? Brincadeiras à parte, acho que é isso, né? Você conseguir... Eu acho que vocês tocaram num ponto super relevante, que é conseguir... um dos principais motivos da galera ficar junta e de desenvolver e de crescer é ter oportunidade de desenvolvimento pessoal. E você só sem consegue permitir a oportunidade de desenvolvimento pessoal quando você tem uma companhia que está constantemente mudando e está constantemente abrindo espaço para novas competências, novas pessoas, né? Porque senão você acaba naturalmente tendo que escolher entre talentos e daí você acaba tendo outro modelo de crescimento que é diferente, né? Muito legal isso. Boa! Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre vocês pessoalmente, mídias sociais, sobre 3C, como é que faz para encontrar vocês em mídias, em geral, entrar em contato com a empresa? Onde que encontra vocês? O meu perfil no Instagram é @ney_pereira. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da 3C e da companhia, nosso Instagram é @3cplusnow, nosso site 3cplusnow.com. E caso vocês queiram acompanhar um pouco mais do conteúdo também no meu Instagram, é @AlanArmstrongG. Os canais oficiais e contatos estão todos no site, então caso alguém queira testar a solução, inclusive conhecer um pouco mais e performar ainda mais, entre em contato que a gente vai liberar para quem está assistindo o podcast uma demonstração e um teste gratuito. Ó, boa, essa aqui não tava no script Essa não. Essa... Mentira de vendedor do cara. é Nada absurdo. como... o E eu não cara- sou da área de vendas, nada eu não sou como- vendedor, Juliano, longe de mim. Nada como o cara que pensa nessas coisas, né? É. Na frente aí. Boa. Pessoal, super obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio, super bacana. A gente podia ficar falando aqui um tempão, né? Quem não viu, a gente tava aqui uns 10, 15 minutos antes aqui, se rachando de dar risada com as histórias aqui. Não necessariamente histórias publicáveis, mas eu prometo pro pessoal da 3C que esses cortes vão pra vocês, tá? Não vão pra todo mundo que tá acompanhando aqui o podcast, mas a gente vai mandar um corte especial. Viu, sócios de Andra, Diogo, né? Wagner, Tio, a gente vai mandar isso aqui pra vocês, né? Tem muita coisa legal aqui que eu tenho certeza que vai fazer parte, A parte dos dos arquivos bastidores, da né? 3C, dos bastidores, né? Então, pessoal, super obrigado aqui pelo carinho, pra gente tem sido super legal acompanhar essa jornada de vocês, e é super gratificante pra gente sempre que a gente esbarra em empreendedores que respondem aquilo que a gente faz, né? Então, é óbvio que é legal trabalhar com todos os clientes, mas tem clientes e clientes. Tem aqueles em que as coisas vão mais devagar, tem aqueles em que as coisas vão mais rápida, e tem aqueles que você vê que realmente a turma tá mudando de patamar. E que você fala assim, cara, esses caras vão longe e acho que vocês estão nessa categoria de clientes que a gente enxerga que realmente vão longe. Pra gente tem sido super legal e super divertido, né? Acima de tudo. Acho que a gente tem nossas discussões de vez em quando também, né? No meio dos processos lá, acho que faz parte. Mas tem sido super bacana. Agradecer aqui de verdade por toda a confiança, pela parceria e pelo convite aí, por aceitarem participar do podcast. Pra gente tem sido super legal. Beleza? Turma, pra quem acompanha a gente aqui no podcast, obrigado por acompanhar a gente mais esse episódio, né? Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Aldas, acompanha a gente no @Aldas_, no meu Insta, no @JulianAntonioli, no Insta do Bruno, no @BrunoRui, Underline Bruno Rui. @Bruno Rui.
além de postar várias coisas sobre negócios, ele também posta alguns negócios sobre armas e munições em geral, né? Então, mais Melhor uma parte vez, do super conteúdo. obrigado pela audiência aqui e até o próximo episódio do De Dono para Dono. Valeu! Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.